a gente teve a apresentação do primeiro grupo, que falou sobre as questões relativas ao mercado real, né? E aí hoje ficou então para o segundo grupo apresentar a leitura que fez acerca do produto interno bruto, né? Eu quero saber, o grupo está presente já, todos os integrantes? Todos não, professor, mas tem eu, o Carlos, a Isabela também. Uhum. Aí vocês já podem começar. Eu posso transmitir aqui aquela tela que vocês preencheram na aula passada, né? Aí de posse dela vocês já podem fazer suas apresentações, certinho? Ô, Sara, você vai querer fazer aquela parte que você pensou da aula passada, certo? Então, Sim, Matheus, professor. porque a Sara ela estava no outro grupo e ela ficou um pouco desconectada lá por questões técnicas. Então, ela preparou uma coisa sobre o mercado real ainda, certo? Aí ela apresenta e logo depois a gente passa para vocês do produto interno bruto. Ok? Certinho. E aí, assim, já tranquilizando a Sara e todos vocês, naquele outro dia foi muito bom, assim, a apresentação que fez. E uma coisa que eu falei no privado, né, inclusive para a Sara, porque às vezes a gente fica um pouco preocupado, tenso, né? Mas assim, todo mundo sabe que vocês estão começando, né? Todo mundo sabe que vocês estão chegando no ensino superior agora. Pode ser que entre vocês tem pessoas que já têm curso superior, mas o fato é que agora é o momento do primeiro período, né? Então, assim, não fica pressionado, mas por outro lado também é bom você se preparar sempre, né? É bom você fazer a leitura direitinho, é bom você usar isso aqui como espaço de laboratório, como espaço mesmo de treinamento e preparação para uma coisa futura um pouco maior do que tudo isso que nós estamos realizando aqui, certo? Então aí vamos passar para a Sara, logo depois dela o produto interno bruto. Aí a segunda parte, a vai ser comigo mesmo a questão do mercado monetário, certo? Então, pois não, Sara. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Certo. Coloquei assim: o mercado real se origina da demanda e oferta agregada. A demanda agregada é a quantidade de produtos ou serviços que as famílias estão dispostos a comprar em um determinado preço. A oferta agregada é a quantidade de bens e produtos que as empresas estão dispostas a produzir e vender. Se a oferta for maior do que a demanda, os preços dos produtos tendem a cair. Eu entendi assim. Muito bem. Que é uma síntese, né? Daquilo que foi, inclusive, apresentado e lido na aula passada. Então, essa palavra agregado, né? Aquilo que é agregado, né? Então, existem coisas que são originais e elementos que são agregados, elementos que juntam-se com outros, né? E o agregamento principal aí dessa questão é que não se considera ou não se tenta considerar apenas o arroz, a soja, a carne, mas tenta fazer uma congregação de todo o produto que é vendido e todo o produto que é comprado no país, né? Então, tudo que é comprado é a demanda, tudo que é vendido é a produção, é a produtividade aí. Então, em economia, que é uma questão totalmente teórica, é uma questão muito abstrata mesmo, né? Mas aquela ideia de pensar o tanto de arroz que é produzido no país e como que esse arroz ele é repassado, como que ele é comprado, a que preço, né? E aí é justamente a ponte para vocês do segundo grupo, né? Porque, e aí, como é que a gente calcula esse chamado PIB, né? Então nós temos alguns PIBs aí que são altíssimos, como Estados Unidos, como países da União Europeia. Temos PIBs que são baixíssimos em alguns países africanos, indianos, né? E aí, por quê? Que um país pode comprar o outro e ainda sobrar troco, por exemplo, né? E por que pode juntar aí uns 50 países que não chega ao PIB de um determinado país por aí, por exemplo? Entendeu? Então, assim, vamos falar em linhas gerais, vocês prepararam. Eu vou transmitir a tela aqui para vocês do grupo 2, que vai, então, nos mostrar a economia, a questão econômica relativa ao PIB. Aí vocês me falam qual que vocês querem que eu realce, sabe? O azul, aqui está aparecendo todos que vocês colocaram.
Quem vai começar e qual que é o realce? Sou eu que vou começar, professor. Qual que é o seu quadrado aqui? Esse primeiro azul. Pode ficar à vontade, cara. Tá joia. Então, o PIB apresenta o cálculo por meio de bens e serviços finais, do que já foi utilizado para produzir. É calculado somente por bens e serviços finais novos. Isso ocorre porque os bens usados já foram contados. Então, assim, eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre o PIB, né, lá no ensino médio, mas nunca teve, assim, o aprofundamento dele atual, né? Então, ele é um dos principais indicadores da economia brasileira, né? E na prática, ele funciona como um termômetro. Se o PIB cresce, é sinal que o desenvolvimento da economia está indo bem, né? E que o desemprego está caindo e que a população está com dinheiro no bolso para se investir. Agora, se o PIB diminui, ao contrário, né? Aí a economia do país entra em sinal vermelho. E a forma que o PIB é calculado é a soma de todos os produtos e serviços finais produzidos. E quando falamos todos, são todos mesmo. Esse cálculo é rebuscado pelo IBGE a cada 3 meses. Não sei se até hoje é desse jeito, professor. Vou citar um exemplo. O pão. O PIB avalia quantos reais foram gastos em compra de pães durante um ano. O cálculo é feito com base ao preço que foi gasto, como farinha de trigo, né, de fermento, ovo, e já é embutido no valor do produto final. É isso. Beleza. Quem que é o próximo? Qual que é o quadrado? Eu sou o próximo, professor. Qual que é a cor? O segundo, o próximo. Vermelho aqui? Isso. Que está escrito assim: o valor do acréscimo na reforma de um imóvel deve ser contado no PIB e ser declarado por fins de impostos ou de notas fiscais dos materiais. Assim, geralmente, eu vou dar um exemplo, quando a gente tem uma casa, né, e aquele ali já foi contado no PIB, tudo, o material de construção, a mão de obra, mas aí você resolve fazer uma cozinha lá de fora, uma área de lazer. Aquela cozinha, aquela área de lazer vai ser acrescentada no PIB, só o que acrescentou, não o que já tem. No caso, material de construção, tudo que foi envolvido para fazer aquela área, ou aquela cozinha, que no caso vai ser novo, vai ser acrescentado no PIB do país. Acho que é isso, professor. Certo. Próximo. Acho que o próximo é... Professor, desculpe interromper, mas tem alunos com dificuldades para acessar a aula. Pode começar? Por favor. Todos os bens e serviços de empresas nacionais ou estrangeiras entram no cálculo do PIB. Mercado informal não entra no PIB. Isto é, são todos aqueles que não se registram para produzir. Agora o senhor falou aquele dia, em relação aos que não se registram para produzir, igual feira, igual fez aquele dia, tipo assim, você faz um queijo na sua fazenda lá, aí você vai lá na feira, e você não paga por ele, ele não entra no cálculo do PIB, só em empresas e tal. Peraí, desculpa, Isabela, como é que você falou o finalzinho aí? O que não entra no cálculo do PIB? Tipo aquela pessoa que vai na fazenda, faz um queijo e vai vender na feira. Ele é um mercado dele, não entra no cálculo do PIB, é um mercado. Ah, tá. Você está falando do informal, né? Pelo fato de ser na feira. Então é feito o comércio, é feito todo o procedimento, mas não é calculado, porque não é registrado, não é verdade? Então é justamente esse ponto. Não é registrado, ele não entra no cálculo, né? Agora, por exemplo, a Centro-Oeste, que é uma fábrica aí de laticínio bem grande aqui na Piranhas, né? Então, já o leite que é comprado por eles fazem a mussarela e vendem essa mussarela aí para tudo quanto é pizzaria e supermercado, etc. Aí você já tem, né? Você já tem a agregação. Calculado no PIB. Uhum. Então, por isso a questão dos informais, né? Vocês lembram no ano passado aquela questão do auxílio, o auxílio da pandemia, né? O auxílio emergencial. Então, ou seja, fizeram um levantamento inicial lá de que aqui no Brasil nós tínhamos cerca de 10 milhões de informais.
10 milhões de pessoas que eram trabalhadores, que trabalham todo dia, mas vendendo uma laranjinha na rua, vendendo um picolé, vendendo um bolo, uns trem aí, né? Então, essas pessoas, principalmente essas, ficaram muito afetadas. Não, pior são aquelas que não tinham nem isso para fazer, né? Mas, enfim, essas porque trabalhavam e tiveram que ser forçados a parar de trabalhar. Aí fizeram um cálculo que seria cerca de 10 milhões no Brasil de pessoas que eram os informais. Quando foi fazer o primeiro cadastro, o número que chegou foi quase 70 milhões. Entendeu? Pensa, olha, uma ideia que tinha de 10 milhões chegou a 70. Aí depois que fez toda aqueles que entraram irregulares e tal, mas mesmo assim ainda ficou cerca de 60 milhões de pessoas que estavam na informalidade no Brasil, né, para receber o auxílio emergencial. Então, é esses que não são contados, né? E outra questão, essa questão do emprego, né? O ponto inicial que o Carlos falou aí, se nós temos todo mundo, as pessoas empregadas, aí tem o salário, tem a circulação dessa renda, tem a aquisição de produtos, né? E aí é feito o cálculo e tudo mais. Lá no Ministério do Trabalho e do Emprego, então, não se calcula os desempregados, calcula-se os que estão procurando emprego. Sabe que tem diferença, né? Uma coisa é o desempregado que está aí esquecido. E outra coisa é o que está distribuindo currículo, é o que está cadastrado lá no Cine, sabe? Aquele que vai fazendo aí procedimentos de estar em busca de emprego. Esses são contados. Que é justamente essa diferença que a Isabela colocou aí. Que nós temos a pessoa que está na clandestinidade, né? Não estou falando no sentido pejorativo, mas a pessoa que está aí está desvinculada, né? Desvinculada do sistema. E nós temos aquelas pessoas que estão cadastradas, vinculadas, né? Tem lá um Bolsa Família, está cadastrado lá nos programas que existem, para que elas possam, então, aparecer de alguma forma, mesmo elas não representando tanto no que se diz respeito à financiarização do país, ou na arrecadação, ou na produção do país. Certo? Quem que é o próximo? Terminou, gente? Luana, eu aqui. Ah, deu certo, Luana, agora? O que era o seu problema de Luana, entrada? tá. Aham. É o roxinho lá. Pois é, não. O que era o seu problema de Era o entrar? tio com estabilidade. Ah, Eu tá. tive que acessar o site lá do blog umas 3 vezes para ver se eu conseguia acessar a aula. Uhum. Tá certo. Esse aqui que é o seu? É necessário analisar a distribuição de renda para verificar o bem-estar econômico da nação. O cálculo do PIB per capita é feito pela média de crescimento de habitantes, o que não condiz com a distribuição de renda do país. O que eu pude entender é que também se tem o cálculo do PIB per capita, calcular o crescimento da população. E aí, para saber se o aumento do PIB foi pela produção ou se foi pelo crescimento da população. Você tem que pensar que tem uma questão matemática aí, né? Que é o valor, né? E dividido pelos habitantes do país, né? É feita essa razão, né? E aí, conforme se altera o numerador, Isso, que altera é o o que vai denominador, ser. você tem um resultado diferente, né? A internet na Luana tá castigando mesmo, que tá atrasadinho, né? A informação. Tem mais alguém, gente, para falar aqui? Professor, Sim, deixa agora. eu te falar uma coisa aqui. Eu entrei meio atrasada, daí eu não entendi, porque semana passada eu não participei da aula. Só tá falando quem que anotou nos quadradinhos aí. Não entendi a pergunta, ô Isadora. Bom, Você faltou aula passada, é isso? Sim. Ah, beleza. Então, isso aqui foi, de fato, na aula passada a gente fez um trabalho de seminário, foi dividido em dois grupos. Um primeiro grupo apresentou na aula passada e o segundo grupo está apresentando agora o que eles prepararam lá. É isso. Entendeu? Ah, sim. Não, é porque eu peguei com a Luana, daí eu tinha visto. Eu posso falar ou não? Sim, se você preparou, pode falar. Então, eu não fiz esse daí porque eu não participei, mas o PIB, como todo mundo sabe, é o Produto Interno Bruto. E ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, das pessoas que
estão ali legais. Praticamente é quem que tem CNPJ. Aí a fórmula que calcula o PIB é o PIB igual C mais I mais G mais NX. Que o C significa o consumo das famílias, o I significa o investimento das empresas, o G é o gasto do governo. Então, significa desde o que eles fazem para as estradas, no vídeo que eu vi, e até o almoço que eles pagam para ministro, essas coisas. E o NX são as explorações líquidas, que é aquilo que ele exporta e importa, que o país exporta e importa. Então, gente, aqui, vamos para outra parte. Bom, antes de eu passar para a minha parte, né, eu acho que alguém de vocês queria já ir encaminhando, né? Eu acho que o Guilherme conversou comigo e queria já ir encaminhando aquela questão do disputaço, né, do debate de ciência política. Você conversou com o pessoal, Guilherme? E foi o Guilherme ou o Gabriel? Ué, eu tinha conversado com, o eu tinha Guilherme. conversado com alguns grupos já. Então já dá para encaminhar aquilo agora? Mas se os outros Ou já tiver concluído os grupos, já 2 eu sabia que já tinha feito, faltava um. Certo. Pessoal, então com quem que já tem grupo definido que você conversou? Foi o grupo da Isabela e o meu. Certo. E aí? As outras pessoas que estão sem grupo ainda, já podemos então agora definir aquela questão dos grupos lá do Hobbes, do Locke e do Rousseau? Porque não é uma coisa não é para é uma coisa que a gente vai por umas 2 ou 3 semanas para frente, né? Mas nessas 2 ou 3 semanas já vai ser o debate mesmo, né? Propriamente dito. Aí talvez seja interessante já ir definindo, e vocês vão conversando à medida do possível, né? Para ir encaminhando. Pode ser agora? Ou vocês preferem conversar e a gente vê segunda-feira? Então, Por mim, pode ser agora. certo. Então vamos fazer a lista aqui das pessoas, porque assim, só é importante para mim saber os 3 grupos, como eu falei para vocês. Eu não preciso saber quem são as pessoas do grupo e nem quantas pessoas tem em cada grupo, mas eu preciso saber se já temos pelo menos o líder de cada grupo aí. Aí a gente coloca o nome das pessoas que por acaso já tem, né? Então, grupo 1. Lista aí o seu grupo, por favor, Guilherme. Eu, o Ender, o João e a Ana. Ana com 2 N. Quem que é o outro grupo? O grupo da Isabela, a gente decidiu ficar praticamente com o mesmo grupo que fez o trabalho do PIB. Certo. No caso, eu vou falar aqui por cima quem são. Sim. Só um momento. Tranquilo. Eu, a Luana, o Carlos Eduardo, o José Vitor, a Isabela. Sim. E se eu não me engano, acho que a Madu também tá. A Maria Eduardo, quer dizer. Eu já tô vendo que vai ter problema aqui. Isadora também? Sim. A gente precisa de eu acho que não tem que dividir vocês, gente. Muita gente, né? Que aí só sobrou aqui, ó, a Sara e a Aisa, né? A Isa. E eu não tô em nenhum grupo também. Ah, tá. A Isa e Maurício? Quem falou? Murilo? Maurício. Alguém do grupo da... Eu acho que... Falta mais alguém? Acho que não, né? Alguém que está no grupo aí do grupo 2, por livre e espontânea vontade, gostaria de fortalecer o grupo 3? Pode ser, professor. Pode me colocar no grupo 3. Certo. Mais alguém? Porque não importa a questão de número de pessoas, não vai fazer tanta diferença, sabe? Assim, não tem Professor, parece diferença. que a Ana Paula também não está em nenhum grupo, se eu não me engano. Ana Paula? Não, eu tô com os meninos do grupo 1. Essa aqui, ó. Ah, tá, sim. Ana. Oi, professor. O Gabriel aqui. Sim. Eu caio no grupo 2, na atividade. Mas não tem problema, não. Só se... o Matheus que disse que conversou, já tinha um grupo e tal, continuou. Mas você pode ficar no grupo 2 ou ir pro 3. Se bem que também aqui, ó, o 1 e o 3 está desfalcado.
E outra não, coisa, meninos, professor, desculpa, é que aconteceu uma queda de energia aqui, aí eu pensei que o senhor estava falando do primeiro ainda, que estava apresentando, porque quando estava lendo o trabalho do meu grupo, caiu e só voltou agora. Tá bom. Isso aqui é já para próximo trabalho. Ah, sim, então tá certo. Então o senhor me desculpa. Tranquilo. Sim. Se o senhor quiser remanejar para qualquer grupo também, 1 ou 2 também, eu fico à disposição. Então, pronto, você quer ir? Tanto faz, qualquer um. Professor, eu, se possível, eu quero ficar no 1, Gabriel. Então, para ficar equilibrado, vamos pôr aqui o Gabriel no 1, que se posicionou, e o Matheus vai para o 3. Vocês têm que pensar também, né? Porque tem que preparar a fala, né? E aí, se ficar grupo muito cheio também, fica nem tão legal. Agora, vamos fazer o sorteio aqui, né? Definir um por vez. Vou colocar aqui. Primeiro vai ser grupo 1, grupo 2, grupo 3. A gente vai definir a ordem dos grupos, o primeiro e o segundo. Depois a gente sorteia a ordem dos autores, certo? Então vamos ver o primeiro grupo a ser, então, ter um autor definido. Vamos sortear os nomes. Grupo 2. Então, o primeiro autor sorteado vai para o grupo 2. E eu vou tirar o grupo 2 daqui. E agora vamos sortear de novo para saber quem é o próximo. Grupo 1. Grupo 1. Então, o primeiro autor vai para o grupo 2. O segundo autor vai para o grupo 1. E o grupo 3, ele vai pegar o que aparecer. Então, vamos colocar aqui Hobbes, Locke e Rousseau. Vamos sortear primeiro aqui. É o autor do grupo 2. O grupo 2, então, ficou com o Rousseau. Certo? Então, vamos notar aqui. Grupo 2, Rousseau. E agora vamos para o próximo sorteio, tirar o Rousseau. Locke vai para o grupo 1. Então, com isso, né, nós temos todo o sorteio que precisa aqui. Locke vai para o grupo 1 e, por sua vez, Hobbes vai para o grupo 3. Beleza? Tudo democrático, online, né? Tudo pronto. E aí, não sei se vocês viram lá, eu coloquei o link, né? Que esse link está, inclusive, aqui mesmo. Olha só, está na... Onde eu coloquei aquele link? Ah, tá, em Ciência Política. Então, lá na aula de Ciência Política, TGE, eu fiz uma postagem, né? Eu acho que se os meninos souberem que eu fiz essa postagem, até brigariam comigo, que disputácio, eu coloquei o nome em latim, disputácio, que é debate, disputa, da teoria do Estado, em Thomas Hobbes, e aí você pode assistir aqui, tá? Como ocorreu isso uma vez, lá em 2019. E aí a ideia é que, enquanto vocês conversam, depois de ter assistido essa apresentação aqui, vocês falam para a gente, professor, podíamos fazer dessa forma, entendeu? Aí vocês dão uma ideia de como a gente poderia fazer aí. A gente fez a metodologia o que aqui? Sorteou alguns temas específicos de cada um deles, como propriedade, como terra, como religião, como governo, essas coisas assim. E aí, na hora, as pessoas decidiam o que falaria, ou o que perguntaria para o outro grupo. E aí o outro grupo respondia, e assim por diante. A ideia é o quê? É você do grupo 3 falar que Hobbes é o melhor autor que tem, e a melhor teoria do Estado é a de Hobbes. Se tiver o governo com base em Hobbes determinado, é o governo que vai ser bem sucedido. Vocês do grupo 1 vai falar que Locke é a melhor teoria que existe. Vocês do grupo 2 vai falar que Rousseau é a melhor teoria que existe. Entendeu? Então, vocês vão ser o representante do autor aqui nesse tempo presente.
Alguém tem alguma dúvida inicial sobre isso? Tá tranquilo, então? Mesmo assim, se eu não concordar com a ideia do autor, eu tenho que estar do lado dele. Não, agora nesse momento específico, né? Você é de qual grupo, Carlos? Eu sou do grupo 2, Então, do Rousseau. Então, agora, aí nesse debate, para esse trabalho, você é o Rousseau. Entendeu? Então, você que inventou a democracia, você que inventou a vontade geral, você que inventou a teoria de que o governo é feito por todo o povo, essas coisas assim. Entendeu? E sabendo que enquanto o Hobbes vai se defender, ele vai te atacar. E aí você tem que estar preparado para fazer a resposta à altura, né? E aí, como eu disse para vocês, assim, uma ideia inicial é trazer uma pessoa de fora para participar, e essa pessoa de fora que vai julgar vocês, que vai dizer o melhor, o que representou melhor o seu autor, ou o que defendeu melhor as teorias foi esse. Certo? Fala, Isabela, parece que você quer se manifestar alguma coisa aí? Certinho, professor, entendi. Eu queria que o senhor voltasse ao negócio lá que o senhor mostrou o nome das pessoas do grupo. Tá. Então, aí está definida essa parte, para a gente passar para o que nós temos para hoje, propriamente dito, terminar esse texto que nós começamos na semana passada. Na verdade, nós começamos esse texto há 2 aulas atrás, né? Aí hoje é o 3º encontro sobre esse texto. Uai, não salvou o Hobbes aqui, não. Tudo bem? Aí depois eu vou colocar isso aqui lá no blog para que vocês possam, então, pegar, se for preciso. Mais alguma coisa aqui, pessoal? É o grupo do Rousseau, grupo do Locke, grupo do Hobbes. Pronto. Então, agora os elementos da aula específica de hoje. Esse eu preparei slide, e aí você vai ver aqui, olha só, no material, clique aqui, e você pode ver os slides, inclusive daquilo que vocês apresentaram. Pode servir como revisão também, para alguma necessidade aí no futuro, certo? Vamos lá, vamos começar direto aqui, né? Aqui está a questão do PIB, outros pontos para cima, e vamos começar direto aqui na questão daquilo que a gente vai ver hoje aqui. Sobre, então, o mercado monetário, que é o assunto, certo? O que ele vai observar? Vai verificar a demanda, vai verificar a oferta de dinheiro que é necessária para estabelecer as transações econômicas. Então, você tem aqui o money, né, da moneta, que é uma deusa,
é a deusa do dinheiro. Então, tem a ver com o mercado monetário, é justamente os elementos necessários e dizem respeito ao dinheiro propriamente dito. Vocês falaram de produtos, né? Nos dois trabalhos que vocês apresentaram, né? Vocês falaram do mercado real, que são produtos comprados e vendidos, né? E pessoas que estão nessa situação. E o grupo 2 foi falar do valor desses produtos que são comercializados e produzidos, né? Na verdade, principalmente produzidos num determinado país. Agora, nessa parte aqui do texto, nós vamos falar sobre o dinheiro, sobre o elemento necessário para se estabelecer essas trocas entre produtos e essa coisa ser apropriada pelas pessoas. Né? Então, ou seja, é o dinheiro necessário para as transações econômicas que estão no campo do consumo, que são necessárias para produzir e também que pode gerar os investimentos que também são produtivos e alguns investimentos que também são financeiros propriamente ditos, certo? Então, o que o mercado monetário faz? Ele vai verificar a quantidade de dinheiro necessária para se desenvolver todo o processo produtivo, todo o processo consumidor, certo? De um determinado país. Tá tranquilo, meninos? Tudo bem? Estou vendo aqui algumas pessoas. Deixa eu só aumentar aqui, eu acho. Tá todos que eu posso ver. Obrigado aí por quem está com a câmera ligada, que a gente pode pelo menos então estar vendo aí as reações dos senhores aí. E quem puder ligar, né, que ligue, por favor. Isso ajuda bastante. Meninos, seguindo aqui. Nós temos uma situação que é a demanda de moeda, certo? Então, é a procura por moeda, que corresponde a quê? A posse do dinheiro. Aonde está esse dinheiro? Pode ser um dinheiro que está em mãos, ou pode ser um dinheiro que está em depósitos à vista em bancos comerciais. E daí é importante a gente ver essa situação. Porque você pode... A maioria das contas, a maioria do dinheiro que por acaso a gente tem está no banco, são depósitos à vista. Entendeu? Então você pegou o dinheiro e depositou no banco. Significa à vista por quê? Porque você vai pegar esse dinheiro a hora que você bem entender e você quer que esse dinheiro esteja lá para você. Uma outra forma de fazer depósito é fazer depósito a prazo, né? Então eu coloco o depósito no banco hoje e falo para o banco, olha, eu só vou pegar esse dinheiro aqui daqui a 1 ano, né? Eu só vou pegar esse dinheiro aqui daqui a tanto tempo, mas é um contrato. O banco não vai deixar isso de graça para você, ele vai te devolver alguma parcela desse depósito, como se fosse uma poupança com tempo determinado, né? Ou um processo de depósito feito nessas circunstâncias aí. Beleza? O depósito à vista já é esse depósito líquido. Esse depósito que você chega lá, põe o cartão, saca o dinheiro e vai embora. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo? Faz assim, assim, assim para não. Quem está com a câmera ligada aí para me ver, para me saber se eu tenho que explicar melhor. Professor, Sim. Eu tentei aqui no blog ter acesso a esses slides, e aí lá dá como pedir o acesso pro senhor, para liberar através do Google Drive, e depois eu puder liberar para a gente após a aula, porque agora dá para ver aqui na aula, mas depois a gente ter acesso. Eu estou vendo aqui, eu vou ver como é que tá esse link lá, e aí eu te falo. Aí eu atualizo vocês. Certo? Tá entendendo o que é um depósito à vista? E o que é um banco comercial? Qual que é a diferença, então? Se existe um... Está falando aqui que é um banco comercial, qual que é o outro banco que pode existir? Meninas, vocês têm que falar para a gente saber se vocês estão falando certo, se vocês estão falando errado, para a gente corrigir e a gente encaminhar. Para saber, a gente tem que saber as coisas aqui. Se está falando que é um banco comercial, é porque tem outro tipo de banco. Qual que é o outro tipo de banco que tem? Banco financeiro? Na verdade, todo banco está ligado com a questão financeira e ele faz operações financeiras. Né? Mas a diferença estaria mais. Existe um banco que está aí no comércio, né? E um outro banco que não está no comércio. Não é qualquer um que vai lá e pode usar esse banco.
Você já tentou abrir uma conta? Você já tentou abrir uma conta no Banco Central, por exemplo? É possível? Tem uns bancos. Hã? Tem uns bancos que são só de investimento, né? Sim. Mas que são comerciais também, né? Uhum. São comerciais. Qualquer um vai lá e investe. A Eu diferença acho é que tem uma conta corrente, com cheque, cartão de crédito, né? seria tipo bancos estatais. Justamente. Por aí. Entendeu? Então, o Banco Central. Eu quero abrir uma conta no Banco Central. Vou lá em Brasília, pegar uma fila, falar com o gerente. Isso nunca vai acontecer na história, né? Por quê? Porque lá é um banco do Estado, o banco do governo, o banco do Estado. Então, quem tem conta no Banco Central, então? Se lá é um banco, tem que ter contas, né? Quem tem que ter conta? Quem tem conta no Banco Central? O Estado de Goiás tem uma conta no Banco Central. A Caixa Econômica Federal tem uma conta no Banco Central. Você está entendendo? Então, são esses, o Estado, é o banco que congrega as instituições do Estado, inclusive os bancos comerciais que têm suas contas lá, certo? Então, todo banco, Banco do Brasil, se ele pensar, Banco do Brasil é um banco público, foi o primeiro que nunca foi público na vida, né? Assim, era o único que tinha aqui, mas toda a vida ele foi privado, né? Desde o início da história. É claro que o imperador era um dos principais donos do banco, né? Então dava aquela ideia de que ele era banco público, mas nunca foi. A Caixa Econômica que é mais ou menos pública, entendeu? Então, mas ela tem toda a autonomia de fazer negócios dela própria, que coloca ela na condição de comercial. Tanto é que fica ligando para as pessoas para oferecer cartão, oferecer financiamento, oferecer uma série de coisas. Mas quando o governo quer usar um banco para fazer qualquer tipo de auxílio ou alguma atividade, ele vai escolher a Caixa. Né? Por que ele vai escolher a Caixa? Porque a Caixa ou o Banco do Brasil. Porque entre esses dois bancos são os que mais têm vínculos com o governo do que o Itaú, Unibanco, Bradesco, esses outros bancos comerciais aí. O vínculo deles é um pouco menor com o Estado, né? Porque esse Banco do Brasil e a Caixa já teve ou tem algum vínculo de propriedade com o Brasil, com o governo, né? com o Estado brasileiro. Agora, esses demais já começaram privados e continuam privados e vão ser cada vez mais privados, né? Inclusive, eu tinha conta, a gente, quando era a gente recebia, os funcionários do Estado recebia pelo Itaú. Aí um dia estava lá financiamento de casa e eu fui perguntar à gerente, quanto é que seria então a Itaú, né? É tanto. Eu falei, nossa, mas é quase o dobro do preço lá da Caixa. Aí falou, mas o Itaú nunca vai concorrer com a Caixa. Por quê? Porque tem tarifas próprias, tem aferição de lucros próprios, né? Tudo diferente do da Caixa, porque a Caixa teria ali um incentivo ali, Minha Casa Minha Vida, que abatia um valor lá no valor do financiamento. Ele podia pegar o meu fundo de garantia, que está depositada lá, então ele podia trazer aqui para o banco, coisa que não pode fazer em qualquer outro banco comercial, mesmo que esses também ainda são comerciais, mas tem esse vínculo aí. Então aqui, na verdade, eu falei de banco comercial, para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, né? Mas a ideia a demanda por moeda é o dinheiro que está na mão ou o dinheiro que está depositado no banco, mas é um depósito à vista porque eu posso sacar a qualquer momento, né? Então, ou seja, eu só tenho que... Alguns bancos colocam uma regra. Se for mais de R$5.000 o saque, você tem que avisar, né? Dar um prazo lá de algumas horas, 24 horas, 36 horas. Você avisa, eu quero sacar R$15.000 da minha conta. Aí avisa, o gerente organiza esse dinheiro e você vai lá e busca. E você pode sacar quando bem entender. Porque o depósito foi à vista, não foi um acordo que você depositou para receber, pegar de volta esse dinheiro no outro dia, certo? Então, primeiro item da demanda por moeda é o dinheiro que esteja na mão. O segundo item seria o dinheiro que é por transações, né? Então, esse dinheiro por transações é um dinheiro que, na verdade, não existe em espécie. É um dinheiro que é só um número. Só um número que está lá na sua conta e você transaciona para a conta de outra, aí ele só vai se tornar um outro número naquela outra conta. É um dinheiro chamado escriturário, sabe? Porque apenas só leva em consideração a escrita do valor desse dinheiro que está aí nas contas, né? Esparramados por aí.
Só lembrei uma coisa aqui do auxílio emergencial ainda, né? Quando o Paulo Guedes queria operacionalizar o auxílio emergencial, você sabia que a primeira ideia era que pulverizasse esse dinheiro em tudo quanto é conta, em tudo quanto é banco do Brasil tem? Vocês sabiam disso? Vocês perceberam que o auxílio emergencial só foi pago pela Caixa, não foi? E aí fizeram filas quilométricas, né, no Brasil inteiro. Tiveram que atender gente sábado, domingo, teve que abrir agência, colocar tenda lá para o povo ficar esperando o dia inteirinho. Entendeu? Porque o presidente da Caixa falou para o governo, não, deixa, deposita na Caixa que nós damos conta de pagar esse povo, né, o auxílio emergencial. Mas a ideia principal do Paulo Guedes era, se o sujeito tem uma conta no Nubank, o dinheiro, o auxílio cairia na conta dele no Nubank. Se ele tem uma conta digital de qualquer outro banco aí, cairia na conta direta da pessoa. Eu imagino que seria uma coisa muito mais interessante, muito mais desburocratizada e tudo, né? Mas, no entanto, escolheram usar a Caixa e funcionou, né? Pagou, todo mundo tinha que receber e tal, mas muita gente sofreu bastante, coisa que podia ter feito tudo online, todo o processo, até de sacar o dinheiro ou transferir o dinheiro por aí. Mas, então, nós temos uma demanda por fazer transações. Os agentes econômicos, né? Quem são os agentes econômicos? Nós já vimos lá atrás. A família, o governo, as empresas, entendeu? São esses que são os agentes produtivos da economia, precisam realizar atividades ordinárias. Pagar um boleto de conta de energia, pagar ou qualquer um serviço, né? Fazer... que não precisa do dinheiro em mãos, necessariamente. Só preciso de ter o saldo na conta e transferir para a conta do outro, né? Então, é um outro nível, uma outra forma de se ter e de se usar o dinheiro, que é, no caso, por transações. Meninos, está ficando claro? Está tudo bem? Sara, você só está olhando, eu não estou vendo expressão sua. Está ficando claro ou está confuso? Ou você está pensando, esse professor está em que planeta, falando de quê? Vamos ser sinceros nessa hora, para a gente poder ter sucesso. Tá ficando claro? Essa balançada de cabeça indiana, daquela de que não é nem sim nem não. Mas beleza, olha só. Precisamos de vocês lerem esses lá direitinho, né? Não sei se você conseguiu revisar as aulas dessa disciplina que a gente deu antes. É que a gente começou isso aqui, a terceira aula desse assunto. Nós fizemos a primeira parte, a segunda parte foi os seminários, que aí você chegou já na segunda parte. E nós estamos agora na terceira parte. Então, faz a leitura aí. Eu tenho que confirmar lá se eu disponibilizei o texto. Deixa eu só confirmar aqui se eu pus o texto para vocês. Eu pus o texto. Tá vendo aqui o texto, meninos? Olha, se você abre o blog, aí desce, tem a gravação da aula, aí tem os slides que nós estamos usando agora, mas tem também aqui, olha, todo o texto que nós começamos a falar. Inclusive, eu falei agora dos agentes econômicos. Olha aqui, agentes econômicos. Empresas, famílias e o próprio governo, que é o setor público, certo? Eu esqueci de falar, ainda tem o comércio exterior, que também faz esse procedimento aí. Então, olha, nós estamos numa disciplina, bem como a outra, que é de leitura e é teoria. Então, vamos ler, vamos atualizar. E, enquanto não aconteceu, é a hora de perguntar. Professor, o que é isso? Pergunta, não tenha vergonha. Seja sem vergonha para perguntar. E aí é uma forma de participar. E eu tenho certeza que uma pergunta sua pode ser até contribuir com a dúvida do outro que nem estava percebendo direitinho. Beleza? Maurício, como é que é? Nós falamos aqui de demanda no mercado monetário. Nós estamos falando aqui de demanda por moeda. E nós vimos duas formas de demanda por moeda. Repete para a gente, tem jeito? Por favor. Só para a gente cristalizar aí e ver de outra forma. É a forma de dinheiro em mãos e a de depósito. No caso, eu vou ter a moeda física e a moeda virtual. Justamente, né? E para que serve isso, né? Para que serve? Para que eu tenho? Para que eu quero dinheiro? Seja o dinheiro
aqui na minha mão, ou seja, o dinheiro na conta lá no banco. Para que eu quero isso? Para realizar as atividades ordinárias. Aí, essas atividades ordinárias, né, dos pagamentos que eu preciso, das compras que eu preciso fazer para me continuar. E tudo aqui tem um fundamento, né, para produzir. Não é só para o dinheiro ficar guardado aí. Não, eu só preciso do dinheiro para mim comprar queijo para fazer pizza e depois sair vendendo a pizza. Né? Então, tudo nós estamos pensando na questão da produtividade nas relações econômicas que temos. Né? O dinheiro à vista. Pode ser o dinheiro na mão ou o dinheiro que está depositado à vista no banco, que é um dinheiro que está à sua disposição, né? Não é um dinheiro, por exemplo, que você empresta a juro e você vai receber o juro e a pessoa vai te pagar quando ela quiser, né? Você pode até, eu queria receber o dinheiro, tá? Não, eu vou pagando o juro e vou pagar depois. Então, ou seja, é um depósito feito a longuíssimo prazo, muitas vezes, quando não está dentro de um acordo, né? Quando não está dentro de um contrato que fosse bem celebrado. E a mesma coisa no banco, entendeu? Já ligaram para você de bancos, por exemplo, aí, olha, isso é só para tensionar essa questão do depósito à vista, tá? Já ligaram para você oferecendo um investimento que você paga lá R$ 50 por mês e você vai pegar esse investimento daqui a 5 anos e durante o tempo você vai participar de sorteios que vai sortear 5 milhões, vai sortear não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o João tá fazendo a afirmação aí. Então, é justamente essa situação. Você faz um depósito, e aí o que acontece? Eu depositei 12 parcelas, eu tinha que depositar 60, porque é 5 anos, né? Depositei 12 parcelas. E agora? Eu quero meu dinheiro de volta. Chega lá, o banco te entrega. O que ele vai falar para você? Espera mais 4 anos, eu vou te entregar o dinheiro que você depositou. Mas como você vai parar de continuar pagando, quando vencer o prazo do processo, aí eu te pago. Entendeu? E o banco fica com o seu dinheiro lá, não vai te pagar juro por ele, às vezes vai descontar alguma coisa, porque você não cumpriu com as regras do investimento que foi contratado, né? E assim, tá a coisa feita. Sei lá, R$ 50 por mês, você pôs 600 e depois vai pegar isso aqui daqui 4 anos, né? Quando terminar o processo. Então não foi um depósito à vista, foi um depósito que você sabia que você só ia pegar esse dinheiro daqui a 5 anos. É um depósito com data fixa, né? Mas acontece, né? Justamente aí. E aí, nós também temos uma demanda por precaução. É a famosa... Sim, Marivar. Essas demandas por transação, por precaução, eles estão dentro da demanda da moeda ou tá dentro dessa demanda, né? Demanda por moeda. Eu preciso de dinheiro. Para quê? Eu quero o dinheiro na hora que eu quero comprar uma pizza daqui a pouco. Segundo, eu quero ter saldo no banco, porque quando eu precisar pagar minha conta de energia, eu vou lá e pago. Terceiro, por precaução. Então, eu tenho que ter uma reserva monetária. Por quê? Porque vai que acontece alguma urgência, né? Ou alguma emergência, alguma situação que vai sair do... Sim, Matheus. A gente pode até passar por isso, né? Na pandemia, alguém, tipo assim, que já estava juntando um dinheiro, não passou tanta necessidade igual alguns que, às vezes, não guardou, não pensou que não ia passar por uma situação como essa, né? Justamente, a questão da instabilidade do emprego e tudo mais. Eu tenho, assim, eu sou terrivelmente sofrido quanto a essa questão. Porque como eu sou um trabalhador de salário fixo, né? E há muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive salário fixo, então eu nunca me preocupei com deixar R$ 10 guardado, por exemplo, né? Então, ou seja, eu vou ganhar tanto, eu vou gastar aqui durante esse mês, aí quando eu receber o salário eu pago o cartão de crédito, e aí eu vou usar o crédito do cartão no mês seguinte, então eu sempre trabalho devendo, né? Eu nunca trabalho com poupança. É uma situação específica minha, mas aí o que você acabou de trazer o exemplo, né, da ideia da precaução aqui, que quem não tem salário fixo não pode fazer dívida, né? A questão é essa, né? Quem não tem salário fixo, quem não tem uma segurança no que vai receber, tem que ter essa precaução o tempo inteiro, né? Um grupinho que é ótimo nisso aqui, até quase uma anedota, mas é um fato real, são os ciganos. Eu tenho um primo que é administrador financeiro de um hospital lá em Uberlândia.
E aí ele dizendo lá, né, que aconteceu algumas situações de cigano se internar lá, e lá é um hospital, não é dos mais baratos, né? Aí ficavam uns 30 ciganos na frente do hospital o tempo todo, enquanto o que estava lá, e na hora de acertar a conta, em dinheiro, né? Pagavam lá. E cigano, a gente sabe, cigano, eles não têm paradeiro, né? Eles estão aí no mundo, né? Fazendo as suas vendas aí, fazendo as suas orações e vendendo as suas simpatias e tudo, né? Mas tem ali um preparo, né? Ou seja, não tem uma conta no banco e raramente vai ter, mas eles compram um carro, compram propriedades e tudo com um sistema deles financeiro ali, né? Mas a ideia da precaução é ter uma reserva de dinheiro para utilizar ante uma emergência, certo? E vamos então para um próximo item. Dentro, tá tudo dentro, viu? E aí tem outra coisa que é importante, né? Especulação, né? Eu não sei, esse é o outro exemplo, eu tô dando exemplos simples, né? Exemplos da minha vida para a gente pensar o que é uma empresa que fatura milhões aí por mês e faz as suas compras e faz as suas vendas, né? Mas às vezes eu gosto muito de comprar coisa usada, né? Tipo, o meu micro-ondas é usado, a minha panela elétrica foi comprado usado, né? A minha panela elétrica de pressão foi comprada usada. E como é que eu fazia? Então, eu quero esse bem. Aí eu vou lá no Facebook, lá no Compras e Vendas, e aí quando aparece o item que eu estou com vontade, aí, por acaso, eu tenho um dinheiro por especulação, certo? E aí eu posso até negociar, né? Apareceu lá, o povo está vendendo, e eu, olha, você está querendo tanto, eu posso te pagar tanto, né? O dinheiro está aqui. E aí, conforme a necessidade da pessoa, a vontade da pessoa vender aqui, eu faço o negócio, né? Agora, se eu precisar falar para ela, não, eu quero comprar, mas eu vou te pagar daqui 30 dias. Aí o negócio já vai ser do lado da pessoa, né? Ela que vai colocar as regras, colocar juro, né? Aumentar o preço, alguma coisa nesse sentido aí. Agora, se eu tenho dinheiro por especulação, é por quê? Porque eu tenho uma reserva monetária e eu vou usar os investimentos com retorno no futuro, por exemplo, também, né? Então, ou seja, eu tenho aí eu acho que uma casa hoje custa tanto e o ano que vem ela vai custar um pouco mais. Eu tenho essa previsão. Então, eu compro a casa agora, gasto o dinheiro, uso o dinheiro e no ano que vem eu posso vender essa casa e vou ter um ganho de capital, né? Então, ou seja, é um risco que se corre. Pode ser que eu peguei o dinheiro e guardei aqui para me comprar o micro-ondas, por exemplo, e ele está aqui R$ 500, eu acho que mês que vem vai cair por 400. E eu guardo o dinheiro, especulando que o mês que vem eu vou pagar um preço menor. Mas pode acontecer que no mês que vem o preço fique bem maior, né? A especulação tem disso. Você faz o investimento, você pode ter ganhos financeiros, mas você pode ter percas financeiras. Certo? Tudo bem? Então tá. Aí, ó, nós vimos até aqui, Maria, demanda. Agora vamos olhar a oferta. Você sabe que tem gente que está ofertando dinheiro por aí, né? Aonde? Aonde? Vamos lá ver, vamos pegar. Tem gente que oferta até demais para complicar a vida das pessoas aí. Mas a oferta por dinheiro, né, a oferta de moeda, ela ocorre para quê? Para atender a população frente às suas necessidades, né? Então, se oferece dinheiro para alguma finalidade em específico, certo? E aí, essa oferta é feita por quem? É feita pelos nossos queridíssimos amigos bancos, né? E aí eles te ligam. Olha, qual que é o jargão que usa, né? Analisamos aqui o seu perfil e você atende todos os critérios de elegibilidade do nosso banco. Então nós vamos te fazer um cartão de crédito, nós vamos aqui oferecer um financiamento para que você utilize o dinheiro, né? Então, você foi contemplado. Você foi contemplado com a proposta pré-aprovada, né? Aí agora vamos fazer a simulação? Beleza, quanto você precisa? Eu preciso de 5 mil. Tá bom. Vamos fazer aqui, você vai pagar parcelas aqui de R$ 500, você pode pagar? Pode.
Vamos pagar a data? Beleza, então você vai pagar agora aí, ó, 5 anos aí de parcelas, 6 anos, 8 anos, 10 anos de parcela, né? E aí tá ofertando, você sai com dinheiro no bolso, né? Mas sai também com um comprometimento longo, né? Para até quitar essa dívida. Sim, Carlos. Sem falar dos juros, né? Também, né? Não, mas esse é o principal item. Esse é justamente o principal item, né? O juro vai redobrado. Então, é aquela coisa. Esses dias, mais um exemplo familiar e doméstico, né? A minha irmã comprou um carro e ela é pessoa com deficiência. Então, ela conseguiu um desconto de quase 40% no valor desse carro que ela comprou. Mas ela teve que financiar, né? Então, ou seja, o valor do carro financiado ficou o valor do carro que foi bom, né? Porque o carro custava parece que 50 mil reais, ela ganhou o desconto, né, federal, então o carro ficou por 32 mil reais, parece. 32 mil. Ela arrumou uma entrada de quase 10 mil e financiou 20 mil, né? E aí, beleza. Quando eu fui fazer a declaração do imposto de renda dela, do ano passado, né? Ela estava falando, eu vou vender meu carro com 3 anos, e ela financiou para 5 anos. Vou vender com 3 anos e tal, aí eu pego outro e falei, cara, você não tem como vender esse carro com 3 anos, porque você deve ele. Você ainda tem que pagar, depois dos 3 anos, você ainda tem que pagar mais 2 anos. Não, mas eles falaram, vamos fazer a conta aqui. Aí foi ver lá tudo que ela pagou, né? Ela tinha pagado quase que o valor que ela pegou emprestado, ela tinha mais 3 anos para continuar pagando aquela prestação, que é o que o Carlos está falando, que é o juro, entendeu? Então foi, você está vendo? Você comprou um carro por tanto, já pagou tanto, e ainda deve o tanto que você pegou emprestado. Ela, não gostei disso não. Eu falei, pois é, mas ninguém fala isso para você. Você só assina lá o contrato, né, e você sai bem de carro novo, agora a prestação até... E acaba, se você fazer a conta direitinho, em certos casos, é 3 vezes, entendeu? O valor que você financiou, quando você somar todo as prestações que você pagou, é claro que é em 5 anos, né? Você paga um valor triplicado. É isso, né? Então, ou seja, quando é comprinha pequena, você paga o mesmo juro. Só que é uma compra pequena, então resolve ali no seu orçamento. Agora, quando é uma compra grande, como carro e casa, aí você sente bastante essa questão. Mas o fato é que estão te ofertando, né? E essa oferta, ofertar um carro para você comprar financiado, é uma oferta de moeda. O pessoal da Casa Bahia, né, que quer pagar quanto, quer pagar não sei o quê, eles estão te vendendo dinheiro, sabe? Eles não estão te vendendo um guarda-roupa nem nada. Porque o que importa para eles ali é o contrato que vai te fidelizar em pagar 2 anos de prestações. E dá-lhe juro em cima dessa questão aí. Entendeu? Mas está sendo ofertado naquelas condições. Agora, já o marceneiro ali da esquina que faz o guarda-roupa, ele quer o dinheiro na hora. Por que ele quer o dinheiro na hora? Porque precisa daquele dinheiro no que nós vimos antes aqui, olha. O cara o marceneiro faz um móvel para você ali, ele quer o dinheiro à vista, por quê? Porque ele precisa de pagar as contas ordinárias e elas são todas à vista. Entendeu? Agora, já na Casa Bahia, eles não querem que você pague nada lá à vista, porque não importa o peso. O que importa é a incidência de juro em cada prestação que você vai pagar. E se você paga atrasado, mais juro pelo atraso. Né? Então, essa coisa toda. E às vezes você nem paga. Tem muitos casos aí de pessoas que não pagam. Aí eles fazem um acordo, né? Depois de tanto tempo, para tirar o seu nome do Serasa, do SPC, você paga a dívida pela metade do preço. Aí você pensa, nossa, deu golpe no banco. Tá, você deu esse golpe, mas o resto do Brasil tá tudo dando lucro. Que eu tô falando banco, Casa Bahia eu falo que é banco, tá? Inclusive, e é banco mesmo, porque você já viu na Eletrosom alguma placa aí que aqui empresta dinheiro? Você pode ir lá no caixa da Eletrosom, por exemplo, e nem comprar nada, só lá comprar dinheiro, né? A prestação, dentro do limite do score que é consultado ali. Então, ou seja, as relações econômicas elas estão cada vez diferentes. Isso me assusta um pouco, né? Dentro do que a gente pode verificar aí. E aí, por fim, né? Nesse slide aqui,
a oferta por emissão de moeda feita pelo Brasil, certo? Aonde é feita? Aonde se emite esse dinheiro? Então, é no Banco Central. O Banco Central, ele desenvolve uma política monetária, certo? E aí então, ele estabelece o valor do dinheiro e estabelece quantas notas de R$100 vai circular no Brasil. Quantas notas de R$50 vai circular no Brasil, entendeu? E aí, pensa, é um valor muito, muito complexo, né? Uma vez que é complexo porque se soma, além do dinheiro que está circulando em moeda, papel moeda e tal, tem aquele dinheiro que está depositado nas contas, né? Que é o dinheiro escriturário. Então, ou seja, é uma coisa que eu estou falando para você aqui, mas eu não tenho condição nenhuma de demonstrar para você, de falar qual que é o valor, né? A gente pode ver o PIB do Brasil, né? Que é quanto o Brasil produziu naquele determinado ano ali. E se a gente somar os PIBs dos anos anteriores, a gente pode saber o valor do Brasil e faz uma conta contábil que calcula-se a depreciação, né? Porque se eu comprei aqui uma casa hoje, ela é nova, vai acontecer do ano que vem dela ficar mais velha, né? E no fato dela ficar mais velha, ela vai perdendo o seu valor, né? Então, uma série de elementos que são vistos aí para saber, de fato, o valor nominal, beleza? E ficou claro aqui? Na verdade, é um ponto que a gente tem outro texto que a gente vai ver um pouco melhor. Mas veja bem, existe uma política monetária. Essa política monetária ela é desenvolvida pelo Sistema Financeiro Nacional, né? É mais um órgão que está lá dentro do Banco Central, né? Está congregado ali. E ali vai definir qual que é o valor do real, entendeu? Quanto vale um real. Conforme essa política feita ali, vai ver qual que é a capacidade do real de se comparar com o dólar, né? Então, quantos reais eu preciso para comprar um dólar? Está sendo mais de R$5. Quando o real foi criado, lá em 1994, quando o real foi criado, então eu precisava de 90 centavos de reais para comprar um dólar. Entendeu? Então, qual das duas era mais forte? O real ou o dólar? Lá em 1994. Só quero saber se vocês estão conectados com o que eu acabei de falar aqui. Lá em 94, 90 centavos de reais eu comprava um dólar. Qual das duas é a mais forte? Real. O real, certo? Hoje, eu preciso de R$5 para comprar um dólar. Mais de R$5 para comprar um dólar, né? Agora, olhando de lá para cá, se com R$5 eu compro um dólar, com quantos dólares eu compro um real? Eu nem fiz essa conta antes, eu estou fazendo o desafio aqui agora, né? Sabe quantos reais? Eu acabei de fazer aqui. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, o americano, com 20 centavos de dólar, ele compra um real. Entendeu? Então, quando você precisa levar tantos dinheiro para comprar uma coisa, o americano vem com algumas moedinhas e compra a mesma coisa que você. Entendeu? Porque a moeda mais forte nesse momento está sendo o dólar. Isso nós nem vamos fazer a conta da libra esterlina, né, da Inglaterra e do euro da Europa, né, que são valores muito mais altos que o dólar, que o real também. E aí o que acontece? A política monetária ela vai olhar essas questões todas. E aí ela vai falar assim, para nossa moeda produzir, para nossa moeda se fortalecer, eu preciso de quê? O que eu preciso para nossa moeda fortalecer? O primeiro elemento que a gente pode fazer na hora. Fala para mim, gente. Deixa Diminuir o número de papel circulando? Isso
Diretamente, acho que não. Não, mas isso não é tão possível, né? Mas também, você está falando uma coisa certa. Mas tem uma coisa que é mais palpável, que diz respeito a você, a mim, a qualquer um brasileiro. Para a gente fortalecer o real, o que a gente tem que fazer? Seria investir? Sim, mas é uma das medidas, mas principalmente são 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 8 letras. Vamos no jogo da forca? Me fala aí a letra que vocês querem colocar. Letra A. P. P tem. E tem a letra A também. Só que eu não sei onde eu vou colocar aqui, que não dá certo no meu negócio aqui. Tem um P e um A nessa palavra. O A lá na frente. O que mais? Fala uma letra aí, Isadora. E. E. Professor, repete a pergunta de novo sobre esse jogo da forca aí. Para que fortaleçamos a nossa moeda, para que o real se torne uma moeda mais forte, o que precisa ser feito? No caso, seria produção, professor? Não, né? Beleza, chegou. Produzir. Ou produção que eu tinha pensado. No caso, o PIB, né? Aumentar o... Você tem que aumentar o valor do Brasil. Entendeu? Para a moeda do Brasil ser uma moeda mais forte, você tem que aumentar o valor do Brasil. E aumentando o valor do Brasil só com a produtividade. Entendeu? Aí tem a ver com a questão do papel moeda de circulação que o Maurício acabou de falar aí, né? Porque se eu aumento a produção de dinheiro, sabe, eu vou criar uma inflação. E o que é uma inflação? É uma coisa que só vale isso aqui, mas eu inflei ela para valer isso aqui. Mas ela só vale isso aqui, porque o outro chega aqui estrangeiro, isso aí não vale nada, na verdade. Entendeu? Então, só com produção nominal que nós temos, então, um fortalecimento da nossa moeda. E aí, aonde a gente vai ter produção? Emprego é um dos primeiros itens. Qualquer governo, se quiser ter sucesso, só vai ter sucesso quando tiver a maior parte da população em idade produtiva produzindo empregado, né? E também tem que matar alguns velhos, né? Porque não adianta ter muita gente trabalhando se tem muito velho aí na Previdência. Então tem que matar alguns também. Entendeu? Os problemas que se tem. Aí você tem lá na França, por exemplo, um país riquíssimo, que não está tendo criança, a pirâmide da faixa etária é assim, né? O pessoal na idade produtiva, beleza, mas tem muito velho, muito idoso e poucas crianças nascendo. Então vai acontecer que o povo vai ficando velho, os jovens vão ficar na idade adulta e eles não vão conseguir produzir para sustentar todo o país. Então lá tem problemas nesse sentido aí. E você vai na China, por exemplo, é o contrário. É muita criança nascendo que tem que, inclusive, colocar lei e obrigar a menina a abortar, se por acaso ela engravidar. Porque ela está descumprindo a lei. Existe a lei que só pode ter 2 filhos. Isso se o primeiro não foi homem. Porque se o primeiro foi homem, ela só pode ter aquele filho. Vocês sabiam disso? Então, só pode ter um homem. Se o primeiro nascimento foi de uma menina, então ela tem chance de tentar mais uma vez. Esperar vir um menino. Aí engravida pela segunda vez. Se foi menina nas duas, acabou a chance dessa menina. Se foi menino, beleza, tá tudo dentro do conforme, né? Então são essas situações, essas políticas que são feitas para quê? Para buscar as condições melhores. Então a França ainda é um país rico, mas a Índia, China, são dos países, Tailândia, um dos países mais pobres do mundo, né? Por conta dessa desorganização aí em infraestrutura,
Não tem lugar para todos trabalharem, não tem condições de produzir e não tem também tecnologia e outras coisas, porque às vezes o que produz também não é querido pelos outros afora, entendeu? Então, ou seja, não é só produzir por produzir, tem que produzir algo que algo que é solvível, né? Algo que pode ser vendido e que as pessoas querem, que as pessoas buscam, certo? E aí, finalizando meus slides aqui, dessa parte, né? Nós temos a situação em que os bancos comerciais, eles podem, de alguma forma, realizar a multiplicação monetária, que pode ser entendido como emissão de moeda de modo escritural, sem que haja esses valores impressos pelo Banco Central. Entendeu? Os bancos comerciais podem fazer esses negócios. De que forma? Eles emprestam, né, o dinheiro com juros, por conta própria, né? Parte dos depósitos realizados à vista. Que é isso aqui? Alguém de vocês entendeu só pelo slide aí? O banco comercial é capaz de gerar dinheiro. De que forma? Vendendo dinheiro. Mas eles estão vendendo que dinheiro? Eles estão, na verdade, arriscando, né, o tempo todo. Arriscando naquela ideia de especulação. Suponha, a Sara foi lá, depositou 100 reais, né? E aí o Matheus foi lá no banco, eu estou precisando de um dinheiro aí emprestado. Aí o banco te fala, uai, eu tenho aqui 100 reais. 100 reais. Então, ou seja, ele arrisca, porque a Sara pode lá no outro dia querer os 100 reais dela. Mas ele está pensando, ela depositou, esse dinheiro vai ficar aqui uns dias. Você me paga ele, então, com juros de 10%? Então, você me paga, te empresta agora, semana que vem você me devolve 110? Beleza, contrato fechado. Aí, o banco pega o dinheiro que é da Sara e empresta para o Matheus. E no outro semana vai chegar 10 reais a mais para o banco, né? E aí, a Sara, agora eu quero meu dinheiro. Está aqui seu dinheiro, seus 100 reais, né? E o banco fica com os 10 que o Matheus pagou para ele pelo juro, que ficou com esse dinheiro um tempo. Tá claro? Então, o banco comercial, ele gera esse dinheiro, né? Ou seja, quem deveria gerar o dinheiro é o Banco Central, que vai fazer os cálculos da política monetária, saber quanto vale o Brasil e quanto pode emitir de papel moeda por aí. Mas os bancos comerciais, ou qualquer agiota que você conhece, ele faz isso, ele gera dinheiro, né? Fazendo nada, só tendo dinheiro, né? Só passando dinheiro e recebendo dinheiro, passando dinheiro e recebendo dinheiro, né? Dizem que a agiota é um pouco mais perigoso, né? O banco só vai sujar seu nome, o agiota ele faz outras coisas, né? Então, por isso que tem que pagar direitinho para não correr sérios riscos por aí. Mas professor, se o senhor conhecer algum agiota que só bate aí, tá? Porque os outros é mais rigoroso um pouco, né? Mas é complicado. Muito complicado. Um cristão. Em que seja mais santo, né? Mas se bem que eu acho que isso não isenta muito, não. Que amizade é amizade, negócios à parte, né? Que vão falar. Beleza, então. Professor. Sim. Como é que é feito esse cálculo para saber o valor que um país tem, para saber se localizar no PIB, no caso? Como é que é visto? Na verdade, assim, calcula um prazo e calcula os PIBs que foram registrados ao longo desse prazo aí, né? Mas aí, essa conta é tão complexa, eu nem me aventuro a tentar fazer ou explicar, viu, Maurício? Porque o que acontece? Foi vendido lá no ano passado tantos carros, né? Um valor X de carros. Aí esse ano, esses carros estão por aí ainda. Eu só vou fazer um processo financeiro que a gente faz, e toda empresa faz, de fazer a depreciação desse carro. A depreciação de um carro é de 20%. E como é que aonde vai estar esse valor? As empresas, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu achei um ponto mais relevante para te responder. As empresas têm que fazer todo ano uma coisa chamada balanço patrimonial. Ela faz isso para quê? Para mostrar para o governo
tudo que ela tem e tudo que ela deve, entendeu? E com base nisso, vai ser calculado o lucro da empresa e em cima do lucro vai pagar o imposto de renda da empresa, certo? Então, ou seja, todo ano é atualizado os dados na Receita Federal do que a empresa tem. E as pessoas que não têm empresa, nós fazemos da mesma forma. Qualquer um de nós que ganha por mês cerca de uns R$ 2.000 por mês, 2.000 e pouco por mês, chega no final agora nesse mês, inclusive, nesse mês, né, eu tenho que declarar para a Receita Federal todo o meu salário e toda a minha renda do ano passado. E aí, lá na Receita Federal, eles estão atualizando esses dados, né? Quem faz a declaração direitinho, coloca lá, eu comprei um carro, eu vendi um carro, né? Essas coisas todas são alimentadas lá. Então, você tem instituições federais que têm esses dados, né? Que faz esses cálculos e tudo mais. Eu não sei se respondeu a pergunta como você fez, né? Mas é uma das possibilidades aí de se fazer. A questão de depreciar é para que coloque para diminuir o valor mesmo, né? Porque, principalmente se o carro for financiado, né? Você compra o carro por tanto, paga... o último carro que eu comprei, o anterior, né? Então eu financiei R$ 23.000 dele e fui pagando e cheguei a pagar 50 e poucos mil reais. Quando eu fui vender, vendi por 13 mil, né? Entendeu? Olha a volta que deu. Só que esses R$ 13.000 estava lá no meu declaração. Por quê? Porque todo ano o que eu fazia? Eu pegava o valor do carro, somava as prestações que eu paguei naquele ano e tirava 20%. Já declarava isso lá, a depreciação do carro. E aí até que quando eu declarei o carro lá, ele estava na cerca de 19 mil para vender. E vendia por 13, então, ou seja, não foi um número tão longe. Agora, se eu tivesse apenas pegado o valor inicial do carro, somando parcela no primeiro ano, parcela no segundo ano, parcela até no quinto ano, e o carro estaria valendo lá quase R$ 60.000. E na hora de vender, 13 mil. Entendeu? Então, essa situação que contábil você faz. Ô, João, você fez uma expressão aí, você entendeu Você não entendeu ou o que foi? Achei só um pouquinho bem salgado o valor que paga no final, né? Que depois não. Faz a conta. Faz a conta, você vai ver a realidade, né? Mais ou menos isso mesmo. É uma coisa de louco, né? E a gente não vê e nem fala-se muito nisso, né? Porque senão o sistema, porque também as pessoas não têm opção, né? Se a pessoa tivesse a opção de ir lá e pagar o carro à vista, a pessoa compraria à vista, né? Mas a pessoa não tem lá o valor do carro à vista, tem o valor da prestação. E aí ele vai pagando a prestação e o tempo que a empresa quer que ele pague, né? Mas é mais ou menos a situação aí. É desse jeito, né? Então, vamos ver aqui agora, acho que o meu slide acabou, e aí temos alguns pontos aqui no texto mesmo. Vamos voltar aqui para o blog. Dentro daquelas operações que a gente faz, né, da questão da oferta de moeda aqui. Olha só. Dentro daquela questão da geração de dinheiro que o próprio banco comercial é capaz de fazer. Nós estávamos falando agora há pouco, né? Então, não é todo dia que o banco quer emprestar dinheiro para você. Qual que é o fator? Então, igual eu falei, tem dia que o banco quer emprestar dinheiro para você a todo custo, e tem dia que ele não quer emprestar para você. Qual que é o fator que influencia para que o banco queira te emprestar dinheiro ou não queira te emprestar dinheiro? O que você acha? Sua conta bancária, certo? Você está falando do perfil da pessoa e tal, né? Mas eu estou falando queira, não é para você, pessoa física. O banco quer guardar dinheiro e tem momento que o banco quer pulverizar dinheiro. Isso é para qualquer um. Qual que é o fator que determina ou que influencia sobre isso? Bom, ele quer então te emprestar dinheiro quando compensa para ele te emprestar dinheiro. E ele não quer te emprestar dinheiro quando não compensa para ele te emprestar dinheiro. Qual que é o fator que vai definir essa compensação ou não compensação?
Os juros. As taxas de juros. Quem define as taxas de juros? A política monetária financeira do país. Entendeu? Então, lá se define as taxas. Lá se analisa o cenário brasileiro econômico e aí, em determinado momento, vai aumentar as taxas. Quando aumenta as taxas de juros, o que acontece? O dinheiro some. O dinheiro some. O pessoal vai guardar dinheiro, o pessoal vai fazer investimento a longo prazo, né? Agora, quando se abaixa a taxa de juros, aí o dinheiro fica para todo lado, aí, entendeu? Então, é um pouco aqui, olha. Acontece aumentos de empréstimos do setor privado quando há criação de moeda, pois os bancos comerciais tiram dinheiro de suas reservas para emprestar para pessoas e essas pessoas começam a consumir um pouco mais. Né? Outra situação. Quando as pessoas pagam seus empréstimos no banco, é considerado uma destruição de moeda junto ao público. Por quê? Porque as pessoas, em vez de utilizar o dinheiro para consumir, para elevar o PIB, né? Porque se aumenta o consumo, aumenta a demanda, se aumenta a demanda, aumenta a produção. Entendeu? Então, aí acontece isso. Aí eu peguei o dinheiro, em vez de eu pegar o dinheiro para me usar esse dinheiro, eu estou pagando o banco, né? Se eu pago o banco, é ruim para o banco. Quê? Porque se eu fico sem pagar o banco, eu estou gerando juros para o banco. Se eu pago o banco, encerro o contrato. O banco não vai receber mais os juros daquele investimento, daquele financiamento que você fez. Entendeu? Então, por isso está aqui essa palavra. Destruição da moeda junto ao público, visto que as pessoas, em vez de utilizar o dinheiro para consumir, pagam suas dívidas e movimentarão menos o mercado de bens e serviços. E o banco fica lá com mais dinheiro. É claro que ele vai emprestar para outra pessoa e assim por diante, mas olhando cada caso, né, para compor a coisa mais completa. Quando as pessoas tiram o dinheiro do depósito à vista, né, e o colocam em aplicações financeiras que rendem lucro, é considerado também uma destruição da moeda, pois o dinheiro que era para circular, ele está depositado e vai ficar parado para render o juro para a pessoa. Acho que isso é simples, né, gente? Ou é complicado? Alguém está achando complicado ainda? Eu estou mais preocupado com a Sara. A Sara só está nos olhando, me olhando, e ela não está se manifestando. Eu estou com medo desse trem, está muito complicado para ela ainda, mas ela tem que me falar. Como é que tá? Não ligou não, Sara. Você quer ligar o seu áudio para falar? Mais ou menos, também perdida, mas tá dando para entender um pouco. Mas algumas aulas a mais e logo esse negócio vai ficando mais... Mas tá bom. Mas é importante fazer intervenção. Se precisar e achar que deve, faz intervenção, conversa para a gente tentar explicar um pouco melhor. Ok? Então, a gente pode perceber aqui, olha só, em termos financeiros, existem coisas que às vezes podem ser boas para a economia, né? Para a economia no todo, né? Então aqui a questão de que, embora pareça que algo seja bom em termos financeiros, pode talvez não ser bom para a economia como um todo, né? Então, pagar as contas em dia e quitar a sua dívida lá no banco é uma coisa que, para o sistema econômico e financeiro, não é uma coisa das melhores, né? É boa para você que está com a consciência limpa, que está se livrando de um peso, né, de uma obrigação, mas para o sistema circular é importante que você esteja devendo muito, né? E devendo sempre, porque aí sempre você está trabalhando para que você alimente o sistema com juros. E é terrível, porque o juro não é nada, né? O juro não é nada. Então, por exemplo, se você suponha que seu avô tem uma fazenda, você vai lá e coloca um bezerro lá, daqui a um tempo você tem um boi, né? Beleza, então teve um agregamento aí de valor e você tem um boi. Agora, se você pega um dinheiro emprestado, pega 100, passa um tempo, você vai pagar 200, 300, e o que você tem? Você não tem nada, só teve o juro que você pagou, que não é nada,
né? Não é um boi que engordou, entendeu? Então a diferença entre pegar um dinheiro emprestado, fazer um financiamento e você realizar um investimento, a diferença é justamente essa. No financiamento no investimento você engorda o seu montante. E no financiamento você engorda o montante do quem te prestou o dinheiro. Entendeu? Então é uma luta totalmente desleal e terrível nesse sentido. Mas a questão que se vê é o fluxo, né? O fluxo da economia, que funciona dessa forma aí. Se todos os conjuntos agirem da mesma forma, criam-se as faltas ou os excessos de dinheiro na economia. Então, para a coisa funcionar, é a questão da administração. Da primeira aula que nós tivemos, é administrar escassez, né? Porque falta tudo aquilo que a gente quer, né? O nosso desejo é ilimitado, mas tem um pouquinho aí. E a gente, então, administra esse pouquinho, né? Para alguns ganhar, outros perdem. Um paga a conta final, outros vão só receber o lucro aí e tal. E aí, seguindo aqui. Para tentar controlar as mudanças no mercado, aí o Banco Central, agora isso aqui é uma parte importante e pode cair em questão de concurso, eu já vi por aí, entendeu? Aquela questão da política monetária que o Banco Central faz, etc. Então, o Banco Central se utiliza das políticas monetárias. Essas políticas vão influenciar na criação e na destruição de moeda, né, conforme o que eles definirem lá. Aí, as políticas monetárias são executadas pelo Banco Central e visam controlar a oferta monetária na economia. O que ela faz? Utiliza de vários instrumentos, entre os quais estão controle das emissões de moedas, né? Operações com taxas de desconto, operações no mercado aberto, quando tem compra e venda de títulos públicos, depósitos ou reservas compulsórias. Então, vamos tentar falar e entender cada um desses itens aqui, certo? Então, começando com controle e emissão de moeda. O Maurício falou desse ponto aqui agora, né? Então, diminuir a impressão de moeda ou aumentar a pressão de moeda, então está nesse ponto aqui, controle das emissões de moedas. Por meio desse controle feito pelo Banco Central do Brasil, é possível ajustar a quantidade de moeda emitida, ajustar a necessidade da população, ou atendendo os objetivos macroeconômicos, os objetivos da necessidade que as empresas têm de ter dinheiro para fazer a compra dos itens que são necessários para a produção. As empresas, as pessoas e o setor público, tanto faz. Esse ponto é o ponto mais simples de todos, né? Porque é só ali a ideia. Não, agora tem tantas moedas de 100, agora tem tantas moedas de 100. Sabe, a questão de emitir a questão do dinheiro que está circulando aí. Você já viu falar muito a situação de pessoas que guardam dinheiro debaixo do colchão, por exemplo? Pessoa que faz o cofrinho lá e tal, aquela coisa toda. Isso é uma coisa antiga, né? Hoje a gente não tem muito mais essa situação, até porque não tem tanto dinheiro, que as pessoas quiserem buscar dinheiro para pegar volume de dinheiro, isso não tem tanto. Depois que começou esse dinheiro digital pelos cartões, né, cartão de crédito, cartão de débito, então, ou seja, dinheiro está sendo uma coisa que não... O dinheiro impresso, né, está sendo uma coisa que nem no supermercado, nem nos lugares aí, está acontecendo tanto. Outro dia, em muitas empresas, principalmente as pequenas, elas querem dinheiro. Por quê? Porque o cartão, a financeira do cartão cobra dela ali algum valor, né? Cobra ali um desconto pelo serviço. E muitas, então, evitam, ou tentam ao máximo evitar você pagar com cartão e quer que você pague com dinheiro lá. Mas com essas questões da pandemia, e não só a questão da pandemia, mas outras questões relativas aí, já estão criando o preço, já considerando o desconto da maquininha. Entendeu? Já estão fazendo o preço nesse sentido aí. Outro dia eu fui fazer uma compra no posto desses 24 horas, já de madrugada, e aí eu fui pagar e eu ia pagar com dinheiro. Ele falou, mas eu estou sem troco aqui. Aí eu falei assim, mas tem cartão. Eu prefiro o cartão, né? Então, ou seja, é melhor o cartão ali, porque chega um ladrão para pegar ele lá de madrugada e ele não tem tanta coisa para ele entregar para o ladrão, porque a ação que foi feita no cartão é banco para banco, né? Então não tem que preocupar nessa situação que é feita.
Então, ou seja, essa emissão, essa circulação de moeda por aí é algo feito, controlado pelo Banco Central, e é um dos itens do quê? É um dos itens da política monetária. Pessoal, vamos guardar os termos, tá? Então, nós estamos falando das políticas monetárias, que são, então, executadas pelo Banco Central, e uma delas é o controle da emissão das moedas. Aumenta a produção de moeda ou diminui a produção de moeda para circular aí no país. E aí nós temos o caso das moedas da nota de R$200, por exemplo, né? Então, não sei se vocês já viram, se vocês já têm nota de R$200. Então, ou seja, está tudo dentro... Como é uma política, não é apenas uma decisão, uma imposição. Uma política é algo feito na democracia. Eles votam para a coisa acontecer, mas conforme a insatisfação do povo ou outras coisas, eles têm que recuar. Entendeu? Então, é uma política, não é uma ditadura ou uma determinação. Por isso que você vê alguns movimentos aí, alguma coisa no sentido de afirmar e alguma coisa no sentido de negar ou de não aceitar, certo? Eu não sei discorrer sobre essa questão da nota de R$200, mas eu vi alguma coisa só na mídia, não fiz um estudo que deveria fazer, não. O outro ponto, meninos, olha aqui, ó, operações com taxas de desconto. Veja bem, nós não estamos falando do seu gerente do banco aqui, nós não estamos falando de você fazer uma compra ali, nós estamos falando aqui, o Brasil, o governo brasileiro definindo como que se resolve os negócios ou como pode acontecer os negócios no Brasil. Então, nós estamos falando de muito dinheiro, muita gente, muitos negócios, né? E aí uma definição do governo para essa questão. Então, o que são essas operações com taxas de desconto? Operação com taxa de desconto envolve os empréstimos que o Banco Central faz aos bancos comerciais. Ah, então quer dizer que a Caixa, o Banco do Brasil, pega dinheiro emprestado lá no Banco Central? Pega. Sabe por que ele pega? Lembra do exemplo que eu dei agora aí da Sara, que depositou um dinheiro à vista lá no banco, e o Matheus foi lá e o banco emprestou o dinheiro da Sara? E se acontecer da Sara chegar lá, eu quero meu dinheiro, no outro dia? E o banco, ixi, o dinheiro dela está com o Maurício, e agora? Com o Matheus, e agora? O que o banco faz? Banco Central, me empresta 100 aí para me pagar a Sara aqui. É claro que o juro vai ser menor do que o juro que ele vai ganhar do Matheus. Entendeu? Entendeu isso, meninos? Claríssimo essa treta que é feita, né? Mas é tudo dentro da legalidade, assim, vamos dizer, né? Então, ao fazer essas operações, o Banco Central pode colocar menos ou mais moeda circulando. O que vai definir? O Banco Central oferecer mais moeda para os bancos comerciais ou menos moeda? O que define isso? Qual que é o elemento que influencia nessa situação? Vamos lá, gente. Fala aí para mim. Essa palavra já foi dita aqui hoje. Olha só. Operações com taxa de desconto. É o Banco Central falar para o banco comercial, pode pegar dinheiro aqui agora, porque o juro, o que influencia? Os juros. E que palavra que está aqui, ó? Taxa. A taxa pela operação agora vai ser descontada, vai ser baratinho. Agora, se o Banco Central não quer pôr dinheiro para circular aí no Brasil inteiro, o que ele faz? Ele tira o desconto da taxa, ele faz elevar o valor da taxa. Ele elevando o valor da taxa, o Banco Comercial não vai pegar dinheiro emprestado com o Banco Central. Entendeu? Então, o Banco Central ele define esse ponto. Então, enquanto... É isso mesmo, vamos seguir aqui. Aí, se o Banco Central baixa a taxa de juros, o Banco Comercial vai pegar mais dinheiro, né? Se o Banco Central aumentar, o Banco Comercial vai pegar menos dinheiro. Entendeu? Então, só essas... Tá claro? Já pode fazer prova sobre isso? Uma questão de prova daquelas mais lascadas que podia fazer é uma prova de uma questão só, né? Dizendo aí, explique os movimentos necessários para a aplicação de uma política monetária num país.
aí é hora de você falar, né? O Banco Central é o executor. Uma das questões é a operação com taxa de desconto. Outra questão é a emissão de moedas, entendeu? De moeda circulante no país. Esses elementos. Então, você tem que ir agregando essas informações aí para vocês. Veja que eu não estou com pressa, veja que eu não estou desesperado, né? Eu queria muito, assim, que a participação de vocês fossem interessante no sentido de que eu estou entendendo, eu estou aprendendo, né? Então, eu estou vendo que tem gente aqui que está entendendo e está aprendendo, mas eu estou vendo também que tem gente que está mais ou menos, né? E estou vendo que tem gente que não veja a hora de acabar esses 18 minutos aí para me poder ali tomar uma água e dormir, né? Sei lá, qualquer coisa assim a mais. Mas é isso. Vamos lá. Agora vamos para o terceiro item. Mercado aberto, certo? Operações no mercado aberto. Compra e venda de títulos. O que acontece aqui? O governo também precisa arrecadar dinheiro. Só os impostos não resolvem. Inclusive, está acontecendo agora. Não sei se você viu aí nas redes sociais dos vereadores de Porá. Então, tem uns lotes da prefeitura aí que estão para ser vendidos, né? Só que a prefeitura não quer vender e vai vender. Tem que ir lá na Câmara para os vereadores autorizar a venda daqueles lotes, né? Então, tem alguns vereadores que estão contra a venda desse lote. Aí eu escutei uns stories aí, dizendo que, na verdade, eles não são contra a venda do lote, são contra a venda daqueles lotes. Porque aqueles lotes, eles estão dentro de um processo, alguma coisa aí, então eles não podem ser vendidos agora. E aí tem que olhar muito mais coisa aí. Tipo, quem está querendo comprar esses lotes? Para que esse lote vai ser usado depois? Aonde são esses lotes? Tem um monte de trem que eu não sei, mas eu sei que tem toda uma influência que faz toda uma diferença, né? Mas o fato é esse. A prefeitura tem lotes. O Estado tem prédios e uma série de coisas, né? E aí, o que acontece? Suponha que vamos pensar que o governo ele tem participação em grandes empresas também. E ele pode vender títulos públicos, né? Nós temos, por exemplo, uma empresa grande brasileira, a Petrobras, né? Então, o que pode acontecer? Maurício, você tem um dinheiro aí? Carlos, você tem um dinheiro aí? Eu sou o governo e você podia me dar esse dinheiro que você tem aí e eu vou, em troca, eu vou te devolver os rendimentos da Petrobras. Entendeu? A Petrobras é minha, eu sou o governo. E aí eu te vendo títulos. Mas não é para sempre. Eu te vendo títulos. Entendeu? Você vai ser dono enquanto você tiver o título. E no contrato, você só pode vender esse título para mim de volta. Entendeu? Que o governo faz? Isso não é o Banco Central, o governo faz, né? Então você vai lá, tipo, aqui está a minha casa, e minha casa eu suponho, não, eu tenho um restaurante, e aí tem renda esse restaurante, e eu quero o seu dinheiro para me usar aqui, investir aqui. Mas você vai ser dono do restaurante enquanto você tiver título desse restaurante. O dia que eu tiver dinheiro de volta, eu vou falar, me devolve o título, tá aqui o seu dinheiro. E aí o restaurante continua sendo meu. Entendeu? Então não é um caso assim de se tornar sócio, não. É só de ter participação durante o tempo que você tem ali o seu dinheiro empregado, certo? Então, aqui, compra e venda de títulos. Refere-se à recompra e à venda de títulos do governo, que o próprio governo faz essa emissão. Enquanto está acontecendo que você é dona do título, você é dono do título, a empresa ela vai ter rendimentos, você participa dos rendimentos, você recebe, né, a parte ali do montante que a coisa está acontecendo. Só que isso aqui são investimentos a longuíssimos prazos, né? É coisa assim que você deposita lá e você sabe que o governo ele não vai entrar em falência. Pode ser que o meu restaurante entre em falência, mas o governo não vai entrar em falência por conta da segurança da operação que ele desenvolve. E aí tem essa situação. A maioria dos títulos públicos está atrelada à meta da taxa da Selic. O que é a Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, ou seja, aqui a Selic a define basicamente toda a taxa de juro do país. Basicamente, ela determina todo esse ponto aí. Então, o que acontece? Se o governo quer que você compre títulos,
Ou seja, o governo... Agora pensa a jogada, ó. Diferente do banco comercial. Se o governo quer pegar seu dinheiro, quer usar seu dinheiro, o que ele faz? Ele aumenta a taxa da Selic. Para quê? Para que você coloque dinheiro nos títulos públicos e seja mais atrativo para você investir esse dinheiro lá, porque você vai ter mais lucro de volta. Entendeu? E se o governo quer pegar esse título para trás? Ou seja, ele quer que você devolva os títulos para ele, porque ele tem um dinheiro guardado lá e quer usar esse dinheiro para pegar seus títulos. O que ele faz? Diminui a taxa Selic. Por quê? Porque aí seu dinheiro fica parado lá, não está rendendo nada. O que você faz? Não, o Brasil, me devolve aí meu dinheiro, está aqui o título, pode ficar com ele para você. E nisso acontece a circulação monetária. Gente, eu acho isso um máximo, né? A questão dos bancos, se ele quer pegar dinheiro do banco, ele aumenta a taxa de juros, que o banco não vai, então, pegar dinheiro emprestado lá. Se ele quer receber o dinheiro que emprestou para os bancos, diminui a taxa do juro, né? É uma questão do inverso, né? Que é uma relação que o Banco Central tem com os bancos comerciais e uma relação que ele tem conosco. Conosco não, porque eu nunca acho que vou ter dinheiro para comprar um título público, né? Mas, assim, talvez vocês, né, que tá aí com a poupança boa, né, juntando dinheiro para fazer negócios aí. E a Bolsa de Valores? Aí é uma outra coisa, né? Nós estamos falando aqui dentro do próprio governo, controladinho pelo governo, né? Produtividade, dinheiro, taxa de juros internas. A Bolsa de Valores é uma negociação que você faz por fora, né? Que é você com as grandes empresas. Aqui nós só estamos falando o quê? Da realidade do governo, é a parte econômica que é controlada pelo governo. Beleza? Então, essa que é a situação aqui. Quando a Selic está alta, a tendência é que mais títulos sejam comprados pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas, tirando a moeda de circulação, e menos seja consumido. Agora, se a taxa está baixa, aí acontece o contrário. O povo vai lá no governo, pega o dinheiro que está lá no governo, devolve os títulos e o povo vai fazer o que com esse dinheiro? Pode ser que eles vão consumir, pode ser que aí vai fazer o fluxo acontecer. Então, nesse sentido, você veja o poder que o governo tem em estabelecer a circulação da moeda, né? Então, nós temos agora, vamos para o próximo, que é o último desses itens aqui da política monetária, da política monetária. Depósitos ou reservas compulsórias. Compulsório, você sabe que é obrigado, né? Determinado aí. Então, quando você realiza um depósito em um banco, em conta corrente, o que acha que ocorre com o seu dinheiro? Eu até dei uma dica aí, né? Tipo, o exemplo da Sara com o Matheus. O dinheiro vai lá, o que esse dinheiro é feito? O dinheiro fica guardadinho lá para quando você quiser pegar ele? Ah, não, senhor. O banco vai fazer proezas. Matheus? São emprestados para outros, para gerar dinheiro para o banco, no caso, né? Ou o próprio banco usa esse dinheiro para comprar título do governo federal, por exemplo. Sabe, o dinheiro ele não vai ficar parado um segundo lá. Ele vai operações para tudo quanto é lado. Inclusive, eu não sei se vocês têm conta corrente, tem umas contas correntes que já faz uma coisa automática que é de aplicação. Você vai lá ver seu saldo e não tem saldo. O que o banco fez? O banco fez em seu nome uma aplicação financeira. Entendeu? E aí, para você pegar seu dinheiro, aí você tem que ir lá pedir para ele devolver o dinheiro para sua conta para você sacar. E aí, uma vez aconteceu isso, eu fiquei bravo no banco porque gerou um imposto de renda para me pagar. Entendeu? Eu fiz lá e quando deu errado lá, tinha um imposto de renda. Eu falei, mas o que é isso aí? Não, é porque teve essa aplicação aqui e tal. Mas eu nunca pedi para aplicar. Isso é no tempo do Itaú. Eu falei, não, mas o banco faz isso automático. Só a gente tira se a pessoa pede. Eu nem sabia que tinha, como é que eu ia pedir para tirar? Né? Só fiquei sabendo depois que eu tinha que pagar um imposto de renda em cima de uma coisa que eu não estava prevista aquilo ali. Eu falei, não, mas... Eu falei, o que eu ganhei com isso? Não, você ganhou o seguinte. Você ganhou uma série de tarifas e taxas do banco. Aí ele me mostrou e eu ganhei mesmo, entendeu? Tipo assim, eu pagaria lá R$40 por mês durante o ano. Então daria lá quase R$500. E ele foi me mostrar o tanto de desconto que teve. E aí cada mês eu pagava 30 e poucos, né?
Então, teve os descontos durante o ano, o banco pegou meu dinheiro, usou o dinheiro e não me devolveu o dinheiro, ele só me deu desconto no serviço que ele me prestava. Olha a geniosidade da instituição financeira. E eles fazem isso o tempo todo, né? Outro dia a moça foi lá, a gerente falou assim, não, mas você não tem nenhum produto do banco. Nenhum produto. O que é produto? É o cartão de crédito, é não sei o que e tal, né? Eu só tinha o quê? O cartão de débito e o cheque. Mais nada. Aí ela falou, mas você não tem, esse negócio tá errado. Eu falei, não tá errado não, o banco não me beneficia em nada, para que eu quero ter produtos do banco? Porque cada produto que eu contrato, aumenta lá um valorzinho na minha mensalidade do banco, né? E vai aumentando o valorzinho até que você tem lá, você tem um tanto de coisa, você pode fazer um monte de coisa, mas você paga por isso o tempo todo, né? Então aí essa perguntinha, né? Por que acontece com o dinheiro? Ele pode ser, como o Matheus acabou de dizer, ele pode ser emprestado para as pessoas pelo banco, né? Porque esse é o último e o intermediário financeiro. O banco ele está ali para isso mesmo. Mas tudo depende da taxa de reserva compulsória. Essa taxa de reserva compulsória, Professor, sim. por isso que os bancos digitais estão tomando lugar desses bancos que já nomeados, né, como Bradesco, Itaú. Mas eles fazem a mesma coisa, né, Matheus? Só que o diferencial deles é... Os juros deles, no caso, são bem menores, né? O juro nem tanto, porque é determinado pela própria Selic, Banco Central. Mas eles não cobram taxa, né? Isso. Porque eles não têm que pagar aluguel, eles não têm que pagar um monte de coisa, é só mais assim... Não, claro que tem, eles têm as centrais e tudo mais, mas é bem diferente, né? Um único computador aqui, uma pessoa, ele faz o serviço que um banco inteiro, com 30, 40 pessoas, faz, né? Então tem os custos operacionais um pouco menores mesmo, né? Mas é essa coisa, então ele tira a taxa. Eu tenho conta no Nubank, por exemplo, né? E eu não pago nem um centavo na taxa no Nubank. Agora, eu tenho uma conta para receber da FAIA no Banco do Brasil. Eu pago R$27 por mês. E na conta do meu salário do Estado é na Caixa. Lá a gente, na verdade, estava pagando 47 por mês. Aí eu fiz um procedimento lá por ser servidor do Estado, eles estão fazendo por 25, uma conta básica por R$25 por mês. Então, ou seja, eu uso a conta só para receber salário e pagar boleto. Receber salário, pagar boleto. Mais nada. Eu não vou lá fazer coisas, né, no banco. E aí eu gasto R$52 todo mês só com o banco. Né? Uma coisa que... E o Nubank eu tenho, talvez faço muito mais coisa no Nubank e outras coisas e não pago nenhum real. Né? Só pago o que eu usei, né, das compras que eu fiz. E pronto. São essas diferenças, né? Mas isso é uma novidade, né? Esse negócio do banco digital é uma novidade que está acontecendo e está dando certo. Então, aqui, dessa questão, não tem a ver, aqui essa taxa de reserva compulsória, não tem a ver com aquela taxa de juro, não, tá? Porque a taxa de juro é um atrativo. Ou eu empresto dinheiro porque a taxa está boa, ou eu guardo meu dinheiro porque a taxa está ruim. Então, é um comércio, é um negócio que é feito. Agora, essa taxa de reserva compulsória já é uma determinação. Determinação por quê? Vai que esse banco aí está pegando dinheiro emprestado aqui do Banco Central, porque está fazendo circular o dinheiro que foi depositado pelas pessoas. E esse banco não conseguiu pegar esse dinheiro de volta. Entendeu? Então, o Banco Central determina. E ele muda esse valor quando precisa. Que, por exemplo, a Sara depositou os R$100 dela. Aí o Banco Central determina uma taxa de reserva compulsória, que significa, dos R$100 que ele recebeu da Sara, ele só pode emprestar no máximo 80. Entendeu? A taxa de reserva compulsória. Então, ele coloca lá, a taxa de reserva compulsória é 20%. Ou ele pode descer para 10%, ou ele pode pôr para 40%. O Banco Central vai determinar o tanto que o banco tem que guardar do dinheiro que foi depositado lá. E isso é fiscalizado, isso é olhado tudo, né? Porque chega lá, quanto você tem de saldo aí, banco? Ah, eu tenho tanto. Ah, mas sua reserva compulsória tem que ser um pouco maior. Aí ele pode ser penalizado, pode fazer com que o banco feche as portas. Entendeu? Tudo dentro do sistema de justiça, do sistema organizado aí, das políticas de determinações que o Banco Central faz. Esse ponto ficou claro, meninos? Deu para entender aí? Ok? Então eu dei o exemplo prático para ficar mais claro aí. Essa taxa é parte do dinheiro que tem que ficar retido junto ao Banco Central. Não pode ser emprestada para ninguém. Certo? Então, é esse ponto aí.
Ah, e diga-se de passagem esse ponto aqui, né? Todo o dinheiro da Caixa que entra lá, esse dinheiro ele vai para o Banco Central. Lá que é o cofre, né? Lá que se guarda tudo que precisa. E aí de lá que se busca também quando se precisa. Quando vai fazer a circulação. Aí, além de ser uma garantia para o sistema financeiro nacional, aí está esse ponto aqui, olha. É uma taxa de reserva que o banco é obrigado a guardar. Mas se o governo precisar, ele pode ir lá e pegar. Entendeu? E aí ele usa, paga lá o juro, né? Aí ele vai estabelecer dentro da política monetária quanto de juro que o governo vai pagar em cima do dinheiro que ele pegou lá emprestado dessa reserva que estava determinada. Ok? Tá bom por hoje, meninos? E aí a gente termina esse texto, né? Para a aula que vem, eu acho que eu tenho que pensar, logo que eu não pensei em umas perguntas aqui. Então, esse como teve seminário, a gente não tem tarefa para fazer. Tem uma aqui, você viu, né? Você viu que tinha uma tarefa aqui, uma tarefa simples, que está mais baseada naqueles slides lá da primeira aula que a gente fez. Então, tem essa tarefinha, você faça. Aí, na aula que vem, vai ser um novo texto. Aí, eu já vou fazer esse novo texto, já com tarefa específica para o novo texto. Certo? E aqui você só revisa para estudar mesmo. Tranquilo? Então, foi um prazer reencontrá-los. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.